89 mortes por Covid em 24 horas no Espírito Santo. O secretário de Saúde prevê pico da doença ainda maior nos próximos dias. A batalha de quem tem parente internado em UPA, PAs e tenta transferência para o hospital. Um protocolo vai definir a prioridade em vaga de UTI no estado. O critério número 1 é internação de pacientes em todo o estado de saúde crítico. E o governo anuncia a abertura de novos leitos de UTI, desta vez no Hospital São Lucas, em Vitória. Médicos que trabalham na linha de frente desabafam, estão esgotados e pedem mais consciência da população. A vacinação segue no Espírito Santo. Fique atento ao calendário de imunização. O TN1 fala dos próximos grupos. Prioridade para professores, profissionais da segurança e quem tem comorbidades. E veja ainda, manicure é atacada com um facão. Ela foi vítima do ex-namorado que não aceita o fim do relacionamento. Garota de programa tenta furtar carro de cliente, mas na fuga sofre acidente e despenca de uma ribanceira. Mosquitos invadem bairros de Vitória e moradores pedem carro fumacê. E as cenas da esperança e de fé. Depois da vacina, seu Luiz fez um poema de agradecimento. E na frente do Hospital da Serra, orações e música para fortalecer quem luta para vencer o coronavírus. Tem um de volta agora às 11h42. O Espírito Santo vive um momento crítico. Nas últimas 24 horas, 89 pessoas morreram vítimas da Covid-19. É uma batalha que todos nós precisamos enfrentar com responsabilidade e proteção. Sabe por quê? Quem é contaminado e precisa de internação enfrenta a doença e mais uma luta: conseguir uma vaga em hospital. Tarefa cada vez mais difícil. Heloína está angustiada. A mãe, Dona Anália Bispo dos Santos, uma idosa de 73 anos, está internada no pronto atendimento de São Pedro, em Vitória. Ela espera por uma vaga em hospital. Dona Anália passou mal em casa na última sexta. Ela tem pressão alta e também diabetes. A filha levou a mãe ao PA e de lá ela não saiu mais. Um dia depois já começou a apresentar falta de ar e muito cansaço. Sintomas da Covid-19. E a gente está preocupado, a família está preocupada, porque o caso dela não é para ela estar ali. Ontem eu fui, visitei, eles estão atendendo muito bem. Mas mesmo como a médica falou, ali não é o lugar para ela. Então está esperando uma vaga. E a gente está correndo atrás de tudo que nós já fizemos. A família está desesperada. É triste, muito triste mesmo. Se nós tivéssemos condições de pagar um médico, pagar uma consulta, um hospital, a gente estava com ela dentro do hospital. A gente não tem condições. A idosa, infelizmente, não é a única que aguarda por vaga em hospital. A última atualização da CESA registrou uma fila de espera de 86 pacientes. E desses, 14 aguardam por vaga de UTI específica de Covid. Enquanto não conseguem a vaga, os pacientes esperam nos pronto-atendimentos e também nas UPAs. Na última semana, o estado registrou uma grande procura pelas unidades nos municípios. Hoje pela manhã, na UPA de Carapina, não paravam de chegar pacientes, a maioria com suspeita de Covid. A espera por vagas em hospitais para pacientes infectados com a Covid-19 é o reflexo do pior momento da pandemia que vivemos no nosso estado. Os dias passam e os números, infelizmente, só pioram. Em 24 horas, 89 capixabas perderam a vida para a Covid-19. E a expectativa é de que tenhamos dias ainda mais difíceis. Nós precisamos entender que ainda as medidas que foram adotadas de distanciamento social, de isolamento, somadas aos protocolos que já existiam, ainda não foram suficientes para poder interromper a curva de crescimento de casos no estado do Espírito Santo. É necessário que a sociedade entenda de que as disciplinas observadas este final de semana, de que a insuficiente fiscalização por parte dos municípios e dos órgãos fiscalizadores nesses últimos dias, ela não corresponde a medidas capazes de poder interromper a interação das pessoas que favorece o crescimento do número de casos observados no nosso estado.
Olha, UTIs lotadas, as UPAs lotadas, e sabe por que as prefeituras não estão conseguindo vagas? Porque, como eu disse, as UTIs estão lotadas e os profissionais de saúde no limite do cansaço. Há médicos, enfermeiros, técnicos e outros inúmeros trabalhadores que lutam em hospitais e unidades de pronto atendimento para salvar vidas. O TN conversou com alguns desses profissionais que estão na linha de frente e ouviu os apelos por mais consciência. Do lado de fora, o entra e sai frenético de ambulâncias. Entre um veículo e outro, o carro da funerária buscando mais uma vítima. Mas o que se vê aqui fora não se compara ao que está lá dentro. Os leitos lotados para tratar quem está com a Covid-19. O silêncio é quebrado pelo som vindo do respirador. Pelo bip do monitor cardíaco, que tem que se manter, porque se parar é mais uma vida que vai embora. Em 9 anos, nunca esse médico intensivista viu algo tão trágico, tão caótico na saúde. Nem no meu pior dos meus pesadelos eu imaginei um dia viver a situação que eu estou vivendo como intensivista, como diretor do hospital. Numa UTI a gente sempre tinha 3, 4 pacientes extremamente graves. Agora não, nós temos 10 pacientes extremamente graves. Sim, eles são super-heróis, os nossos diante dessa batalha, e passam por cima do medo e da preocupação com a família do lado de fora para salvar vidas. Eles fizeram um juramento. Eu tenho 2 filhos, então toda vez que a gente sai para trabalhar, a gente sente, né, o medo, mas o nosso propósito ele é muito maior. A gente vem porque nós sabemos que a gente pode ajudar alguém. O desgaste é físico, mas acima de tudo emocional. Com mais de 20 anos de profissão, a médica tem que dar apoio aos pacientes e também aos colegas. Quantas vezes a gente estava trabalhando, minha colega do lado do meu consultório trabalhando, chorando, não só porque tinha alguém doente, mas é porque também estava cansada e eu tinha que parar um pouquinho e ir lá dar um apoio. E no outro dia era o contrário. Enquanto ela vê que não é só o próximo, mas também quem está do lado dela que perde essa batalha. Famílias que perderam 3, 4 pessoas, né, da mesma família que faleceram pela mesma doença. Então é muito difícil a gente dar notícia, é muito difícil a gente lidar com isso. E é um sentimento muitas vezes até de impotência, porque por mais que a gente tenha os recursos, por mais que a gente tente fazer tudo, muitas vezes o próprio organismo da pessoa não responde. Então, para nós é um sentimento de frustração também. Diante de todo esse caos, os nossos médicos, os nossos guerreiros precisam de apoio. E não dá para mensurar dores, não. Quem perdeu alguém, quem vive a angústia de estar internado, quem trabalha para salvar vidas, não dá para medir quem sofre mais, de maneira alguma. A gente lida com a morte diretamente, né? A gente vê uma família angustiada porque não pode estar aqui na instituição e a gente tenta criar estratégia para poder aproximar essa família, mesmo eles estando longe. Então, acho que a palavra é cooperação, né? Porque está ruim para todos os lados. A situação está bem complicada. Aqui nesse hospital particular em Vila Velha, que é um hospital filantrópico também, existem 58 vagas, 29 de enfermaria e 29 de UTI para tratar pacientes com Covid-19. Todas as vagas estão preenchidas. E quando sai um paciente, vem outro que está com vírus, precisando também desse atendimento. Daqui a pouco, infelizmente, protocolos vão ter que ser seguidos para escolher quem vai viver, quem vai conseguir uma vaga em uma UTI. Nós estamos atualizando protocolos que já existem de maneira independente em alguns hospitais, estamos padronizando para toda a rede pública do Estado do Espírito Santo, que, de certa maneira, poderá ser adotado também pela rede privada e filantrópica, que não atua dentro da oferta de serviços ao Sistema Único de Saúde, e ao longo dessa semana esse protocolo irá ser publicado e ele irá definir todos os critérios de gravidade. Será que o apelo de quem tem vida nas mãos ajuda? Porque o pedido agora é de quem faz de tudo para salvá-las. Todo mundo quer o comércio aberto, nós também queremos, mas para isso você precisa fazer a sua parte. Fique em casa, ajude a gente a diminuir os leitos que estão aqui hoje lotados, para que você possa retomar a sua vida de maneira organizada, de maneira gradual, porque as coisas estão muito, muito difíceis.
Olha, e é difícil que se materialize em números, né? Vamos ver como é que está o painel Covid hoje no Espírito Santo? Olha só, gente, ó, 376.080 casos confirmados, 347.106 pacientes curados e o número de óbitos 7.367. Só ontem, em 24 horas, foram 89 mortos. Eu já estou aqui no estúdio com o médico intensivista Vitor Dalla. Vitor, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Né? O senhor que trabalha aí diretamente com os pacientes dentro de uma unidade intensiva. Antes de começar a te perguntar, nós vamos ouvir o secretário Nésio Fernandes, que ontem deu uma coletiva bastante extensa e que chamou muita atenção sobre a situação atual do Espírito Santo. Vamos ver o primeiro trecho aí, por favor. O risco real de colapso, ele existe. E para que não ocorra, é necessário a adesão da população, das pessoas, das instituições, à quarentena estabelecida pelo governo do Estado do Espírito Santo. Doutor Vitor, uma instituição do Estado, o secretário de Saúde dizendo que o risco de colapso existe. Para chegar a esse ponto, a gente sabe que a situação realmente não é fácil. O senhor que trabalha desde o início da pandemia nesse setor, vê que essa fala hoje, ela é assim, de mais gravidade, ou esse colapso ele já vem existindo há algum tempo? Boa tarde. Boa tarde, inicialmente boa tarde, Jorge, boa tarde aos amigos do TN1. Vamos lá, essa demanda crescente por número de leitos de UTI já existe já tem um certo tempo, mas ele vem chegando progressivamente, chegando a níveis cada vez mais críticos, né? Então a gente tem essa demanda cada vez maior, esse colapso que vai se anunciando, né? Vai progressivamente aumentando essa dificuldade de disponibilização de leitos de UTI. Isso é uma verdade cada vez mais frequente e progressiva no momento. Agora, outra coisa que chamou muita atenção, do ponto de vista assim, da gravidade mesmo, foi essa fala do secretário, quando ele fala sobre a ocupação dos leitos e outras pessoas que vão entrar. Vamos ouvir novamente. É uma ocupação extremamente crítica. É uma ocupação que entre ela e 96% e 98% praticamente não tem diferença. É uma ocupação que já depende da necessidade das altas e dos óbitos para poder internar a quantidade de demanda que se apresentam todos os dias no sistema de saúde. Ou seja, as pessoas estão morrendo, outras pessoas estão entrando no lugar e mesmo assim não está dando conta. Exatamente, a rotatividade está muito alta, né? A gente tem muitos pacientes, infelizmente, indo a óbito e já temos pacientes demandando assistência de terapia intensiva. Então, já temos filas de pacientes que precisam de estar internados na UTI, mas que ainda por falta de leitos ainda estão aguardando. Então, assim que um paciente, felizmente, ou tem alta ou evolui de forma fatal, já temos outros pacientes que demandam essa necessidade, que demandam esse leito. Então, não temos leitos ociosos mais, né? Qual é o tempo que é necessário, por exemplo, para preparar um leito para receber outro paciente, quando ele é vago, por exemplo? Perfeito. A gente precisa da higienização. Então, depois que tem um paciente que sai desse leito, a gente precisa da higienização. Então, vem a equipe, cerca de 1 hora e meia, até abrir esse leito novamente. Eu acho que isso em cerca de 2 horas e meia, 2 horas, já temos outro paciente chegando no leito que inicialmente estava ocupado por outro paciente. O senhor também acompanha essa mudança da faixa etária, né? O secretário de Saúde fez um tweet mostrando que os mais jovens, eles realmente estão sendo mais atingidos. Vamos ver o que o secretário ele disse aí em relação à fala dele? Pode colocar o tweet aí, por favor? Olha, outro dado importante é a média móvel de óbitos em 14 dias no estado entre não idosos, que cresceu 117,74%, enquanto os idosos, né, mortos, cresceu 53,25%. Essa faixa etária de 30 a 50 anos é hoje a faixa etária que mais entra na UTI, doutor? Eu acho que não que mais entra, mas que ela equiparou-se à faixa etária dos mais idosos. Na primeira expansão da doença, a gente tinha muito mais idosos com comorbidades, aquele perfil que a gente sabidamente bateu em cima. Só que agora, com esse aumento, né, desproporcional entre jovens e idosos, a gente chegou a perto de igualar essa porcentagem. Tanto de pacientes jovens, né, dessa faixa etária de 30 a 50 anos, quanto os idosos também continuam vindo. Então, a gente tem esses dois perfis agora se equiparando, em vez de uma desproporção entre idosos e pacientes mais jovens que a gente tinha no início da pandemia. Quer dizer, a lotação está muito grande, né? Agora, nesse momento, o número de UTIs ocupadas chega a 96,19%. Na Grande Vitória, só na Grande Vitória, 94%. Você tem no sul 92%, na região central 92% e no norte 98,48%. Uma média aí de 96%. E o secretário de Saúde anunciou ontem
prioridades para ocupar esses leitos, né? Vamos ver aí, não sei se vai dar para ver direito, mas se eu pedir para rodar, mas eu vou ver aqui, ó, prioridade número 1, dá para ver direitinho, ó, prioridade número 1, devem ser priorizados pacientes criticamente enfermos, sem limitações para intervenção, instáveis, que necessitam de cuidados de terapia intensa. Prioridade 2, devem ser evitados, ou seja, não colocar na UTI. Pacientes criticamente enfermos, mas com probabilidade reduzida de sobrevida pela doença de base ou natureza da sua doença aguda. E prioridade número 3, não devem ser encaminhados à UTI. Morte iminente, doença pré-existente grave avançada com sinais de terminalidade, desejo prévio contrários à UTI e pacientes em boas condições clínicas. Ou seja, vai priorizar quem tem mais chance de viver, é isso, doutor? Exatamente, né? Em situações ideais, a gente teria leito para todo mundo e teríamos recursos para todo mundo. Em situações, né, em preceitos de medicina e situações de catástrofe, a gente começa a ter estratégias que a gente prioriza quem tem mais chance de sair daquela doença. Então a gente começa a pesar riscos, benefícios, comorbidades, de forma que a gente consiga dar assistência para quem tem mais probabilidade. Então a gente, em situações de limitação de recursos, a gente precisa dar mais para quem tem mais condição. E isso a gente acaba deixando alguns pacientes mais criticamente enfermos ali, com comorbidades mais importantes, deixando com menos prioridade do que aquele paciente que tem maior chance de sobrevida, né? Antes dessa nova variante, eu queria que o senhor falasse qual era o tempo que a pessoa passava numa UTI e agora, qual é o tempo médio que a pessoa fica numa unidade de terapia intensiva? Isso é bastante variável, né? Porque depende do paciente se ele vai evoluir de uma forma mais satisfatória, se ele vai evoluir de uma forma grave. Mas a gente sabe que o Covid é uma doença de internação longa, de vários dias de média de internação de UTI. Se o paciente for para assistência ventilatória mecânica, evoluiu com lesão renal aguda, necessidade de hemodiálise, isso vai prolongando o tempo de internação. Então a gente tinha ali pelo menos 10, 14, alguns pacientes até 21 dias, mais tempo de UTI. Né? E essa média acaba que se mantendo, é uma doença de internação longa, então por isso que a rotatividade de leito não é uma coisa simples, é uma doença com internação longa, prolongada mesmo. Em relação aos medicamentos, doutor, muito se fala sobre a falta de medicamentos para intubação, essa é uma realidade que o senhor vive? Não vivemos ainda, né, especificamente de faltar uma medicação, mas a gente já começa a ter estratégias que a gente raciona algumas medicações. Não dá para a gente substituir esse sedativo por esse? Opa, esse aqui estamos com pouco frasco, vamos usar esses sedativos. Ainda não houve esse prejuízo, mas é uma realidade cada vez mais frequente. A gente já tem demandado nos serviços estratégias para ter essas medicações por mais tempo, substituindo estrategicamente medicações que o paciente não vai ser prejudicado pela substituição, mas que a gente vai ter esse contenção de estoque mais efetivo. E até medicamentos também que não eram mais usados, né? Eu acompanhei aí vários secretários falando que medicamentos que eram usados na década de 70, 80, agora voltaram a ser usados para isso. Nem só pela medicação ser antiga e defasada, não, porque a gente culturalmente tem algumas medicações que a gente usava mais no centro de terapia intensiva, tem algumas regionalizações, alguns estados usam mais umas, outros usam outras. Então a gente voltou a lançar mão de todas essas medicações, então a gente tem que lançar mão de todos esses arsenais. Então a gente começou a usar medicações que a gente deixava um pouquinho porque culturalmente não utilizávamos muito, agora a gente tem que utilizar todas as armas que nós temos em mãos, então a gente tem usado tudo que a gente tem. Tudo isso para salvar vidas, né, doutor? Vou pedir para o senhor ficar Exatamente. aqui mais um pouquinho, porque agora nós vamos chamar a repórter Vanessa Calmon, que traz outras informações sobre a pandemia no Espírito Santo. Vanessa, tem multa aí para quem furar a fila de vacinação e outras notícias? Tem sim, George. Muito bom dia para você. Bom dia também para o doutor que está com a gente aí no estúdio, médico intensivista, doutor Vitor Dalla. Bom dia também para quem nos assiste em casa. Gente, é o seguinte, olha só, quem fura a fila, a gente já viu que infelizmente, inclusive o Ministério Público recebeu várias denúncias de pessoa furando a fila do cronograma de vacinação. Então agora quem fura a fila vai ter uma penalização mais dura. Pode ser aplicada uma multa aí de até R$116 mil. A lei ela foi sancionada pelo governador, foi publicada no Diário Oficial de hoje e já está valendo, então, a partir desta terça-feira. O que acontece? De acordo com essa nova lei, principalmente se for um agente público, a pessoa que for pega furando a fila do cronograma de vacinação, ela pode sofrer uma multa de R$116 mil. Se ela não for um agente público, ela sofre aí uma multa de metade do valor, R$58 mil. Inclusive, essa pessoa, ela fica, durante 5 anos, ela não pode prestar nenhum concurso público e também não pode se candidatar a nenhuma vaga
para ocupar algum cargo público, seja na prefeitura, seja no governo do estado. Além disso, também tem penalização para a pessoa que for responsável por deixar que isso acontecesse, ou seja, a pessoa que autorizou que essa vacina fosse aplicada nesse fura-fila aí que não estava no momento dele tomar a vacina. Também tem penalização para a chamada vacina de vento, né? Quando infelizmente ali a gente já viu casos como esse em que o agente de saúde, na hora de aplicar a vacina, não injeta o imunizante na pessoa. Então, para esses casos, também tem penalização. A multa chega a cerca de R$29 mil. Agora, eu continuo falando sobre vacinação, gente, mas sobre a expectativa da chegada de um novo lote aqui no nosso estado. O que acontece? Ontem, o governo federal recebeu um grande lote com cerca de 5 milhões de doses da Coronavac. E existe uma expectativa gigantesca para a distribuição dessas doses da vacina para os estados. Aqui no Espírito Santo, a CESA acredita que a gente deve receber até sexta-feira um grande lote, seria o maior lote recebido até agora, que vai permitir que a gente consiga aí terminar a vacinação, pelo menos da primeira dose, dos idosos acima de 65 anos. A gente começou a vacinar neste final de semana os idosos de 65 a 69 anos. E a expectativa é que, com a chegada desse novo lote até sexta-feira, toda essa faixa etária seja imunizada com a primeira dose da vacina. Agora, enquanto isso não acontece, enquanto essas novas doses não chegam aqui no nosso estado, os municípios continuam com o cronograma de vacinação. Todos os municípios do Espírito Santo vacinam idosos de 65 a 69 anos aqui na Grande Vitória por meio de agendamento online, mas por enquanto não tem mais vaga, né? Os municípios continuam fazendo a vacinação, mas para aquelas pessoas que já estão agendadas. O que é importante? É importante você ficar de olho para a abertura de novas vagas, né? Fica de olho sempre no site das prefeituras para a abertura dessas novas vagas, que deve acontecer assim que esse novo lote chegue aqui no nosso estado. Bom, são essas as informações, a expectativa continua grande, afinal de contas a vacina é a nossa maior arma, né, George? Volto com vocês aí no estúdio. Sem dúvida, nossa maior arma é a vacina e também a consciência, né? Porque enquanto não chegar, a gente precisa tomar a nossa consciência. Sabe por quê, Vanessa e o pessoal aí de casa? 1.526 pessoas estão internadas hoje no sistema. É o maior número de toda a pandemia, doutor. Num sistema que tem 1.710 vagas para pessoas com Covid. O secretário disse que só ontem foram 160 remoções do SAMU que resultaram em internação. Esse movimento o senhor percebe no dia a dia do senhor. Então eu queria que o senhor falasse mais uma vez sobre esse caso. E para quem está em casa agora, não é, que tem essa questão do comércio, tem essa questão de ficar em casa, o que precisa tomar essa consciência? Com toda certeza nós vemos realmente esse movimento assustador de remoções, de número de casos aumentando. Isso é a nossa realidade diária, né, nas nossas unidades de terapia intensiva e dos nossos pronto-socorros e pronto-atendimentos. Bom, sabemos que o Covid é uma doença de transmissão pessoa a pessoa, né? Então ela transmite de pessoa a pessoa. Quanto mais nós ficamos em casa, evitarmos esse contágio, mais a gente diminui a velocidade de expansão da doença. A gente sabe que isso gera transtornos econômicos importantes, tem gente que precisa trabalhar, os comércios fechados, a gente sabe dessa dificuldade que as pessoas estão passando. Mas é um momento crítico, né? Uma situação sem precedentes, que nós nunca vivemos isso. Nós estamos entrando com um sistema de saúde à beira do colapso, né? Então isso faz com que a gente tenha pacientes que algumas vezes vão, infelizmente, não ter assistência médica. E isso é muito crítico, isso é muito grave. Então o que a gente pede é, fiquem em casa quem puder, quem tiver condição de ficar em casa, de usar as medidas de prevenção da doença, o álcool em gel, lavar a mão, usar sempre a máscara, evitar o contato, não ter aglomerações de forma alguma, para que a gente socialmente, como sociedade, consiga com consciência enfrentar essa doença tão crítica que está assolando nossa população nos dias atuais. Pois é importante ouvir isso, doutor Vitor, porque o senhor trabalha diretamente com pacientes que estão na UTI e que precisam desse tratamento. Pessoas que conseguiram, mas só que ontem 14 pacientes solicitaram leitos e não tiveram, pacientes que estavam em PAs. E 3 desses pacientes ficaram mais de 24 horas à espera de leito. Então a gente vê que a situação realmente é caótica e pode chegar ao colapso. Doutor Vitor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, bom trabalho para o senhor. Obrigado. O senhor quer deixar o seu Instagram aí, para quem quiser seguir o senhor? Quem quiser seguir lá, Vitor R. Dalla, a gente dá umas dicas lá interessantes, comentando sobre a doença, seguem lá. Valeu, doutor, muito obrigado mais uma vez.
Olha, agora a gente fala de polícia. 4 jovens foram baleados na saída de uma festa clandestina no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. Por pouco, um bebê recém-nascido não foi atingido pelos disparos. A tentativa múltipla de homicídio aconteceu nesta ladeira que fica em Rio Marinho, Vila Velha, local por onde as vítimas passavam após sair de uma festa clandestina na região. Um aniversário com cerca de 15 pessoas. No local, encontramos muitas cápsulas deflagradas e de 2 calibres diferentes. Era por volta de 3h30 da madrugada. Agora, repare na imagem aí. O motorista do carro atingido perde o controle, desce a ladeira em alta velocidade e bate nessa calçada violentamente após os disparos. Assim que os moradores foram acordados pelos barulhos de tiro e também da pancada do carro aqui, eles acabaram ficando surpresos com o que viram. 3 mulheres e um homem saíram de dentro do carro. Os 4 estavam baleados. Agora, o que surpreendeu ainda mais essas pessoas é que de dentro do veículo saiu também um bebê, um recém-nascido, que, por sorte, não foi atingido. As mulheres têm entre 24 e 25 anos. Uma delas estava dirigindo. Foi atingida no peito e, mesmo ferida, sai do carro e tenta ajudar as pessoas que ainda estavam lá. Enquanto isso, do outro lado, uma outra mulher sai desesperada e se esconde atrás de um veículo branco. Levou tiros na perna. Dentro do carro ainda estão um rapaz de 28 anos, no banco do carona, que foi atingido no braço e abdômen. E também a mãe do bebê, de 1 mês, que grita desesperada pelo filho. Vimos que tinha uma mãe procurando sobre o seu bebê, né? Então ficamos desesperados pelas crianças. Depois a mãe disse que uma moça pegou a criança e levou logo mais para frente. Então eu prestei socorro à mãe e logo depois uma outra moça trouxe a criança no colo. E a mãe ficou ali, depois ficou mais calma, que viu o bebê dela. Ela acabou tomando alguns tiros, os policiais chegaram, o SAMU chegou, imobilizou ela e levou para o hospital. Os tiros atingiram a parede desta casa. Durante o socorro, a polícia recebeu denúncias de que uma pessoa tinha pego algo dentro do veículo e saído em seguida, antes da PM chegar. Checando as denúncias recebidas, a Polícia Militar foi até o local e acabou por prender dentro da casa onde a festa acontecia 2 pessoas, um amigo e o irmão da vítima. Os policiais militares encontraram dentro da residência essa submetralhadora caseira, sem munição. Estava em cima de uma cama. O curioso é que no bolso da vítima, atingida dentro do veículo, estavam várias munições calibre 38. Por enquanto, ainda não se sabe quem atirou e qual o motivo. A DHPM investiga o caso. Jorge, boa tarde amigos aí do TN. Pois então, esse caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher. Até agora não conseguimos saber o estado de saúde de todos os baleados que estavam nesse carro. O bebê, um recém-nascido de 1 mês, como eu citei aí, já foi levado para o caso da família. E o curioso dessa situação, sabe o que é? Além de todas essas informações que eu já dei na matéria, é que nós ficamos sabendo lá no bairro que a família dessa jovem, desse bebê de 1 mês, ficou bem brava quando descobriu o que tinha acontecido e ficou resistente a ir até o local. E aí nós imaginamos, né? Como que uma mãe que acabou de dar à luz, tem 1 mês, sai para ir numa festa e ainda leva um bebê vulnerável, frágil, de 1 mês de idade para participar. Quem atirou contra o carro talvez não soubesse que o bebê estava lá dentro. E olha, gente, pelos relatos que foram feitos pelos moradores que preferiram não dar entrevista, se identificar, a mãe estava com o bebê no colo e um dos disparos que a atingiu foi no braço, bem na direção onde o bebê estava com a cabeça. E por graça divina, ele não foi atingido, nem na hora dos tiros, nem se lesionou na hora dessa pancada forte aí. A única informação que nós temos é que a motorista do carro, essa pessoa que saiu imediatamente e tentou ver como estavam as outras, ela foi socorrida em estado grave. Parece até inacreditável pela situação que vocês viram. Ela sai bem do carro, mas tiro no peito, todos aqueles movimentos de Jorge acabaram causando aí a gravidade do atendimento.
A polícia ainda não tem nem a autoria, nem a motivação desse crime. E como a gente sempre fala, não é, George? Se a pessoa souber de algo, quiser ajudar na investigação, é só ligar para o 181. Uma situação bem complicada essa, não é? De um recém-nascido, George, que estava ali dentro participando de uma festa, uma criança tão vulnerável, você não acha? Exatamente, Suzy. É importante investigar, né, Conselho Tutelar e outras autoridades para ver o que realmente estava acontecendo ali. Agora você tem uma outra história de uma manicure que foi ameaçada de morte pelo ex-namorado, Suzy? Exatamente, esse fato aconteceu ontem em Soteco, Vila Velha. O rapaz não aceitava o fim do relacionamento e, como a gente sempre vê nesses casos, acabou usando de violência para forçar a ex-namorada a reatar. Foi até a casa dela e tentou obrigar o reatar desse caso no facão. Veja aí a notícia. O Anos disse que viu a morte de perto. Ela foi surpreendida pelo suspeito de 30 anos que ameaçou cortar o pescoço da manicure com um facão. Ele chegou perto de mim com o facão e botou no meu pescoço e falou que ia me matar. O ex-companheiro diz que não aceita o fim do relacionamento e afirma que não vai aceitar que ela se envolva com mais ninguém. Ele não aceita a separação. Ele falou que se eu não ficar com ele, eu não fico com mais ninguém. Entendeu? E ele tem muito ciúme de mim. A vítima implorou pela vida e vizinhos acionaram a polícia e a guarda municipal. O suspeito acabou detido ainda no bairro. O homem já tem passagem pelo crime de homicídio. Cumpriu pena em Linhares, no norte do estado. Fazendo questão de dizer que era ex-presidiário, que ele havia cometido um crime, tinha outras passagens e que ele era muito homem para assumir o que ele fez. E que ele faria mesmo e ele não vai permitir viver e ter que visualizar a ex-companheira com outro homem. A manicure afirma que essa não foi a primeira vez que ela recebeu ameaças. Em outro episódio, ele invadiu a casa da mãe dela e quebrou tudo. Ela pediu medida protetiva para o ex e espera que ele fique na cadeia. Eu espero que a justiça, entendeu, determine uma prisão, alguma coisa assim parecida, porque se eles prender hoje e soltar amanhã, aí eu vou continuar no desespero do mesmo jeito. Pois é, o rapaz de 30 anos, o agressor, foi preso, autuado por ameaça na Lei Maria da Penha e também por invasão a domicílio. Aí, para a tranquilidade da vítima, ele já foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. É com você, George. Suzy, obrigado pelas informações. Eu queria só te fazer uma pergunta. Eu queria ver se essa fala, não é? Ele não aceita o fim do relacionamento que o homem disse. Se essa fala estivesse na lei, se eles continuariam dizendo isso, porque a gente sabe que esse tipo de comportamento é um comportamento patriarcal machista e que nada justifica, né? Sem dúvida, sem dúvida. É sempre uma forma deles tentarem justificar esse não desligamento do relacionamento. Quando a pessoa já percebe que o companheiro é extremamente violento. E normalmente, quando eles falam isso, George, eu que estou na área de polícia aí praticamente há 30 anos, já vi que toda vez que um agressor usa esse tipo de argumento, o final do relacionamento é a morte da vítima. Ainda bem que essa jovem pôs um ponto final e esse rapaz está preso. Vamos tentar ver aí se as nossas leis garantem sossego para a vítima e cadeia para o agressor. Não é isso? Exatamente, Suzy. Muito obrigado pelas suas informações. E olha, um morador de Itapemirim, no sul do estado, buscou diversão, mas terminou na delegacia. Ele teve o carro furtado por uma garota de programa. O veículo é esse, que foi parar numa ribanceira durante a fuga da mulher. Além do carro, ela furtou também os documentos e a carteira do cliente. O homem disse que não viu o momento em que ela deixou o hotel em que estavam e só percebeu o crime quando recebeu uma ligação sobre o veículo. A PM fez buscas no local do acidente, mas a garota de programa não foi localizada. Agora a gente fala de um assalto na Praia do Canto, em Vitória. O bandido pegou o celular da vítima. Desesperada, ela pediu ajuda a agentes da Guarda Municipal. A vítima, moradora da Praia do Canto, andava pela rua quando foi abordada pelo criminoso que disse estar armado. O bandido exigiu o celular dela. Segundo ela foi abordada, ele mencionou estar armado, né, colocou a mão na cintura e exigiu o celular. E ela, com receio, né, entregou.
e posteriormente ele seguiu nessa fuga aí, nesse sentido que ela havia informado para a equipe. Os agentes da Guarda Municipal estavam em patrulhamento pela região quando foram acionados pela vítima. Eles seguiram pela Avenida Leitão da Silva e conseguiram prender o suspeito. Perguntamos o sentido da fuga, né? E ela informou ser sentido Leitão da Silva. E prosseguimos ao local e encontramos o indivíduo com as características informadas. Realizamos a abordagem e encontramos na cintura dele o celular que havia sido tomado no assalto. O acusado tem 22 anos e já tem 2 passagens por tráfico de drogas. A Guarda Municipal informou que tem intensificado o trabalho na região. Nós temos intensificado, né, o trabalho na região da Praia do Canto. Na noite de hoje já são 2 ocorrências, né, que obtivemos êxito aí na recuperação e temos trabalhado para manter a tranquilidade da população local. O suspeito foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Bom, agora a gente volta a falar sobre o coronavírus no Espírito Santo. Vamos ver como é que está o andamento da vacinação. Doses recebidas no Espírito Santo, 615.620. Doses distribuídas, 594.402. Doses aplicadas, 301.076. E doses aplicadas na segunda dose, 86 mil. A gente sabe que agora todas as vacinas que estão chegando, elas vão ser aplicadas em primeira dose. E logo após, com a chegada de nova remessa, essa segunda dose também vai ser aplicada. Olha, agora a gente fala de pessoas com comorbidades, professores e profissionais da segurança pública que foram confirmados como próximo grupo a receber as doses de vacinação contra o coronavírus logo após a faixa etária dos 60 anos ou mais. Em Vila Velha, mais de 35 mil pessoas foram vacinadas com a primeira dose e quase 8 mil receberam a segunda. Seu Celso está feliz da vida, tomou a segunda dose dele hoje. Com todo o tempo que eu fiquei, mais de um ano preso dentro de casa, mas graças a Deus eu consegui as 2 doses e estou aqui com saúde, agradeço muito a Deus. Dona Normélia também está super feliz e na expectativa de receber a segunda dose dela neste final de semana. Marcado para o dia 3/4, a segunda dose, e estou muito feliz, né? Que as coisas estão indo normalmente. O pessoal está atendendo a gente muito bem. Segundo a Secretaria de Saúde, o próximo lote de vacinas deve chegar na sexta-feira, dia 2 de abril, e será usado para completar a imunização dos idosos entre 70 e 74 anos e continuar a vacinação na faixa etária de 65 a 69 anos de idade. Após a vacinação de idosos acima dos 60 anos de idade, o próximo grupo a ser imunizado é o de pessoas com comorbidades, de acordo com o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Há uma lista de 21 comorbidades, entre elas diabetes, hipertensão e até obesidade. Numa entrevista coletiva na tarde de ontem, o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, e o gerente estadual de Vigilância em Saúde, Orley Cardoso, falaram também sobre a vacinação de profissionais da educação e da segurança pública. Esses grupos vão receber as pequenas quantidades da reserva de contingência que são enviadas aos estados para corrigir eventuais perdas, o que promete não comprometer a vacinação de nenhum grupo prioritário. Os profissionais da educação e da segurança irão receber as pequenas quantidades dedicadas à reserva de contingência para que é enviada a mais aos estados para corrigir eventuais perdas no processo. Isso acende uma luz e tanto de esperança para os professores que, como você sabe, sofreram um revés muito grande no último ano. Para ter uma ideia, nessa escola em Vila Velha, a educação infantil em 2020 começou com 200 crianças e finalizou o ano apenas com 40 alunos. Os 80 professores da instituição não veem a hora de sair dessa situação. Essa possibilidade aí da vacinação nos deixa alegres ao ponto de conseguir nos proteger e também proteger os nossos familiares, filhos. É uma felicidade muito grande mesmo, tá? É o nosso maior desejo. E sobre a expectativa de voltar ao normal, sobram emoções pelo sentimento de saudade da boa e velha rotina. Ouvir o sinal tocar de novo, a criançada entrando, aquele barulho, né? Tá com saudade disso, né? Vocês não imaginam como faz falta. É muito gratificante, né? Até fico sensibilizado a falta que as crianças não fazem na escola. É outra coisa essa interação, né? Mas por enquanto é preciso cuidado.
Como a gente viu agora há pouco, o estado deve receber nos próximos dias o maior lote de vacinas até agora. É mais uma esperança para dar continuidade aí à imunização no nosso estado. E pessoas estão indo para frente dos hospitais fazer orações. Esse registro que a gente vai ver agora aconteceu no Hospital Jaime, referência em Covid no estado. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Fé e esperança sempre, né? E veja a seguir, laboratório de drogas descoberto em Vila Velha. Foram apreendidos mais de 1.000 pinos de cocaína. O roubo de fios continua. Um suspeito de furto saiu da cadeia há 2 dias e ainda disse que estava com coronavírus. A fiscalização nas praias para fazer valer o decreto da quarentena. E o TN1 traz ainda um apelo dos moradores de Vitória. Eles pedem carro-fumacê urgente para dar fim à invasão de mosquitos. A gente volta rapidinho. Estamos de volta agora, 12h23. Um laboratório de drogas foi descoberto no bairro 1º de Maio, em Vila Velha. A Guarda Municipal e a Delegacia de Homicídios fizeram uma operação conjunta e chegaram até a casa. O local estava vazio, mas lá dentro, mais de 1.000 pinos de cocaína, 8 quilos de maconha, frascos de loló e material de embalo foram apreendidos. As investigações apontam que as drogas fabricadas nesse local eram vendidas em festas clandestinas que aconteciam no município. Todo o material foi entregue na Regional de Vila Velha e as investigações continuam. Flagrado roubando fios na capital. O suspeito tinha saído do sistema prisional há 2 dias e ainda disse que estava com coronavírus. Isso é depois de ver o suspeito roubando fios na região da Ponte Ayrton Senna. A Guarda Municipal foi acionada. Você estava fazendo o quê? Eu só estava segurando para ele e ele puxando, senhor. Pegando o quê? Ele mexendo aí, senhor. Mexendo aí aonde? Aí na caixa do senhor. No fio, né? Ele mexendo. Isso. Que roupa indivíduo que aí detido aí, cortando o fio aqui na Ponte Ayrton Senna. Uma guarnição nossa que estava próximo ao local prosseguiu e flagrou o indivíduo no momento que ele cortava os fios e apreendeu um alicate, né, que ele estava usando para cometer o crime. De acordo com o agente, o suspeito saiu há 2 dias do sistema prisional e informou que estava com coronavírus. Segundo ele, né, ele nos informou que foi diagnosticado com Covid, né? Mas nós não temos como confirmar essa informação e nós também repassamos para a Polícia Civil que os cuidados já são tomados, mas para redobrar o cuidado diante dessa situação. Pode ser também ele achando que terá algum benefício, né, com essa informação, mas os procedimentos que o caso requer foram tomados e a Polícia Civil agora vai dar continuidade aos procedimentos. Pegar Covid não tem benefício nenhum, né? A Polícia Civil diz que o suspeito foi autuado em flagrante por furto e, como não pagou a fiança, foi encaminhado para o centro de triagem de Viana. Olha, tem comércio não essencial insistindo em abrir na quarentena e ainda tem muita gente frequentando as praias. Em Vila Velha, a prefeitura está fechando o cerco e aumentando as fiscalizações. A barreira sanitária nesta terça-feira em Vila Velha foi organizada na Avenida Gil Veloso, na Praia da Costa, e contou com profissionais de saúde, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Defesa Civil. As abordagens e orientações foram voltadas para quem estava no carro, na orla e também na areia. Barreira sanitária que a gente normalmente realiza na entrada da cidade, no dia de hoje trouxemos ela aqui para a Praia da Costa. Nesse momento vamos fazer uma intensificação das ações na orla. Ao contrário do final de semana, bem menos gente na praia. Mas como está a receptividade de quem é orientado? Embora as pessoas às vezes tenham alguns questionamentos ali, mas tem atendido normalmente. Então nós temos que, agradecer ao cidadão pela sua receptividade, mas também pedir a ele que, além da receptividade, que ele tenha a consciência que nesse momento, a não ser de forma evitável, nós precisamos diminuir a circulação. Além das praias, a fiscalização também acontece no comércio, em bares e também festas clandestinas. A preocupação é uma só: desafogar o já colapsado sistema de saúde.
Ainda na orla, nesta manhã, a prefeitura colocou barreiras de concreto nos bolsões de estacionamento para tentar evitar o fluxo de veículos e de pessoas na região. Todas as medidas administrativas que o poder público pode realizar, ele está realizando para a gente conseguir atingir nosso objetivo. É o que vem sendo falado, né? Se puder, não saia de casa, isso traz mais segurança para todos e principalmente para quem precisa trabalhar. Entre eles estão os funcionários da área da saúde. Eles são os únicos liberados para usar o transporte público. E a partir de amanhã, o Transcol vai circular com 12 linhas a mais para atender a esse público. Até o próximo domingo, um total de 36 linhas estarão disponíveis para atender exclusivamente a esses profissionais. Para embarcar nos coletivos, eles têm que apresentar um documento que comprove seu vínculo com as atividades de saúde. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna desta terça-feira, 30 de março. Nova remessa de vacinas chega ao estado até sexta-feira. Na foto principal, festival para receber a torta capixaba em casa. Governo estuda protocolo para definir quem vai ter vaga em UTI. 2 crianças são baleadas e um jovem é morto em guerra do tráfico. Disputa por carteira de motorista de graça tem 4.000 inscrições por hora. Você vai ver ainda em destaque no jornal A Tribuna de hoje. Transformo meus medos em força e coragem. Bolsonaro troca 6 ministros e cadastro para ficar 3 meses sem corte de luz. Um jovem foi preso acusado de desviar dinheiro público da Prefeitura de Montanha. Ele recebeu uma verba de incentivo à cultura, mas usou em benefício próprio. As investigações apontam que um jovem de 32 anos usou os R$17 mil para reformar o apartamento, como mostra essa foto postada em redes sociais. A quantia também foi usada em festas. O dinheiro, na verdade, deveria ser usado na produção de uma peça cultural, conforme edital da cultura. Mas, em vez disso, ele desapareceu. Uma operação conjunta entre o Ministério Público e a Polícia Civil aconteceu e o homem acabou preso em Vila Velha. O delegado de Montanha falou sobre o caso. Há aproximadamente 20 dias, nós iniciamos as investigações sobre esse caso. Durante a apuração dos fatos, nós verificamos que o dinheiro que deveria ter sido aplicado em projetos artísticos e culturais, na verdade foi aplicado em benefício particular do investigado. Com base no inquérito policial, a Justiça decretou a prisão preventiva dele. Então, nós passamos a tentar localizá-lo com a ajuda de policiais civis da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Nós conseguimos localizar esse indiciado. Ele foi preso no apartamento, não ofereceu resistência e agora ele segue à disposição da Justiça. A pergunta que não quer calar: cadê o carro fumacê? É o que querem saber os moradores dos bairros de Vitória que estão sofrendo com a quantidade de mosquitos. A intenção do seu Aloir não é sensualizar na hora do almoço. Ele está só mostrando as feridinhas espalhadas pelo corpo após mais uma noite na companhia de uma mosquitada que não acaba nunca. Para dormir, só mesmo bem acompanhado. Para mim dormir tem que ser debaixo do cortinado mesmo, senão eu não consigo dormir não. Se eu dormir lá de fora, amanhã eu tô inchado. Quando o assunto é mosquito, ferramenta não falta para combatê-lo. Por exemplo, tem raquete, tem repelente, tem tela e tem uma outra ferramenta muito necessária, mas que está em falta aqui na região da Ilha de Santa Maria, em Vitória, que é algo que passa aqui pela janela. O que está faltando aqui que não passa mais aqui na janela? O fumacê. Ah, é? Fumacê. Quanto tempo já que o fumacê não passa? Aproximadamente uns 2 meses, mais ou menos, que eu não vejo ele passar. E qual a falta que faz esse fumacê aqui no bairro? Os mosquitos, né? Que incomoda muito para dormir durante o dia. Tá incomodando muito. É só dar um rolê para a gente perceber que a treta com a mosquitada é coletiva. Sofre quem mora na Ilha de Santa Maria e também na outra ilha, a de Monte Belo. Parece que o fumacê por lá também está desaparecido. Tá uma luta pra gente conviver com esse mosquito. É dia, noite, tarde, não tem hora. Minha mãe, um tempo atrás, no mês passado, teve dengue. Ficou praticamente em casa 2 semanas de cama.
Então está complicada a nossa situação aqui no nosso bairro. A gente pede encarecidamente o carro fumacê para dar um apoio a nós moradores aqui. Nesta quarentena, a pergunta que fica para a Prefeitura de Vitória é a seguinte: mosquito é atividade essencial? Olha, essa mosquitada não é só reclamação em Vitória, não. Moradores de outros municípios também sofrem. Em Vitória, a Secretaria de Saúde disse que os bairros Ilha de Santa Maria e Ilha de Monte Belo vão receber o fumacê na próxima semana. Até lá, hein? Há um cronograma para atender todos os bairros da capital. Agentes de combate às endemias estão fazendo vistorias nos bairros com muitas reclamações e onde há registros de casos de dengue, zika e chikungunya. Olha, no retorno do TN1, alerta de tempestade e vendaval no Espírito Santo e as cenas da esperança. Depois da vacina, seu Luiz fez um poema para agradecer a imunização contra a Covid. A gente já volta. TN1 de volta, agora meio-dia e 34. E olha, após um mês de março de altas temperaturas, o Espírito Santo está em alerta para a mudança de tempo a partir de hoje. O alerta foi emitido para 55 cidades de norte a sul do estado que podem registrar alto volume de chuva, ventos intensos e até mesmo risco de chuva de granizo. Os municípios da Grande Vitória estão nessa lista. Na capital, há previsão de aumento de nuvens durante a tarde e pancadas de chuva à noite. A temperatura fica entre 22 e 35 graus. E olha, tem participação dos amigos do TN nos classificados. Já vou adiantando, tem muitas delícias vindo aí. Roda aí. Hoje eu vim aqui mostrar um pouquinho do meu trabalho que eu faço em casa. Essa cesta média, ela está no valor de R$ 79,90. E tem essa cesta aqui também grande, que ela está no valor de R$ 140. E tem também o valor dela de R$ 100. E tem um valor dessa aqui também que está sendo R$ 59,90. Quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo. O telefone é 27 99283 9848. Olha, preço maravilhoso, hein? Vou repetir aqui o telefone da Miliane para quem quiser aí agendar, pegar essa cesta, comprar essa cesta, né? O preço está muito bom. O telefone é o 99283-9848. 99283-9848. E você de casa também pode participar dos nossos classificados. Mande o seu vídeo para a gente, sempre deitadinho, tá bom? O nosso WhatsApp é o 99792-2530. 99792-2530. E a gente vai ver agora o poema de agradecimento. Ele foi feito pelo seu Luiz Costa, de 84 anos, morador de Vila Velha. A escrita foi uma forma de agradecer por ele receber a segunda dose da vacina contra a Covid. Acredito que hoje recebi uma grande graça por ser parcialmente imunizado. Por isso agradeço a Deus e a vocês, profissionais de saúde, que têm este dom e vocação de tratar de nós. Vocês são verdadeiros discípulos de Jesus. Certamente irão conquistar o reino de Deus e irão alcançar a entrada de Jerusalém Celeste. Certamente Deus não quer que soframos tanto, mas permite que aconteça esta provação a fim de nos convertermos e mudarmos a maneira de ser cristãos. Muito obrigado, Deus lhe pague. Linda mensagem, seu Luiz, parabéns, é isso aí, a gente precisa de ter muita fé, né? Olha, o TN1 fica por aqui, muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre e até amanhã.